Vamos escutar o que o hacker afirma aqui em relação ao atentado do 7 de setembro, né? Em que Bolsonaro, 6 de setembro, né? Véspera do 7 de setembro, lá em Juiz de Fora, a esquerda, a extrema esquerda, tentou eliminar o Bolsonaro. Vamos ver o que esse hacker traz, a denúncia que esse hacker traz. Eu fiz a pergunta e reitero. Você tem documentos e provas que vão assegurar essa denúncia que você está pronto para fazer, para que a gente, de fato, tenha a possibilidade de entender o que aconteceu ali, naquele momento de 2018. Por exemplo, Patrick, você tem, e deve ter certamente, os extratos bancários, né, do pagamento que você deve ter recebido naquele momento, do depositante, enfim, você deve estar guarnecido, você deve estar respaldado diante do que você está disposto a fazer pela tua vida, pensando na sua mãe, pensando na sua avó e certamente pensando no Brasil. Porque o que nós temos, né, e o que nós precisamos mostrar é que existe a possibilidade de passarmos o Brasil a limpo. E que Brasil a limpo é esse que a gente quer? A partir da investigação, né, por meio da versão apresentada pelo Patrick, e que a gente possa, então, buscar uma verdade, uma resposta de uma pergunta que o Brasil se faz até hoje. Patrick, você está municiado, extratos bancários, documentos, enfim, você está guardado por isso, Patrick? Alexandre, eu sempre estive, inclusive nos documentos de processo que você vai disponibilizar o link, né, que eu vou entregar no Drive, ali tem fragmentos de um dos relatórios que eu estava escrevendo, porque quando a polícia soube que eu estava relatando este fato, inclusive sobre o Adélio, eles fizeram busca contra um dos meus advogados, só que o advogado excluiu o documento antes, só que eles conseguiram, através desses softwares da polícia, reconstruir parte desse documento. E, na época, a contratação, como eu já abordei essa questão, o Fabiano também abordou, né, foi ali o presidente Bolsonaro, dos filhos, né, fazer um levantamento da vida. Eu trouxe a questão aqui do Luciano Bivar, foi o presidente do partido ali, que ele se lançou candidato. Teve inclusive, eu apresento o Facebook dele, que quem cuidava era um assessor dele que se chama Jorge Francisco. Eu apresento ali, tem a questão do Michel Temer, da filha dele, Maristela, até um escritório dele de advocacia que ele tem ali em Pinheiros, do Gilmar Mendes e do Aécio Neves e da Andrea Neves. E deste cidadão, Adélio Bispo, né, eu já apresentei aqui até uma conta de telefone dele na época, de um deles dele em Uberaba. E, claro, eu tenho pagamentos, eu tenho toda a minha movimentação de carro para ir encontrar com a pessoa, inclusive por um aplicativo que está até desativado no Brasil, que é o Cabify, todos os voos, encontros em São Paulo, encontros em Brasília, né? Eu tenho as datas dos voos, inclusive. E, assim, com muita tranquilidade, Alexandre, e a gente entende por que essas coisas não avançam. Porque quem pediu para fazer levantamento sobre o presidente Bolsonaro e o Adélio, em maio de 2018, foi o seu secretário de governo, Tarcísio, o Gilberto Kassab, que anda ligando e fazendo de tudo para me extraditar. O Gilberto Kassab. Foi ele. E eu vou provar que foi ele. Eu vou provar. Então, você está dizendo que o primeiro contato para a tua contratação, para que então você hackeasse o presidente Bolsonaro, sua família e também Adélio Bispo, parte do secretário Gilberto Kassab, é isso? Sim, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab. Bom, você pode imaginar o que significa a partir de agora a tua vida... E na época, né? O Temer, ele foi ministro da Dilma, e quando a Dilma estava saindo lá para o impeachment, ele pede demissão antes, aí ele volta, quando o Temer assume, não é? Nós temos encontros em São Paulo, temos encontro em Brasília, né? Inclusive lá no aeroporto a gente se encontrou numa loja da Calvin Klein que tem ali. Inclusive ele até comprou para mim um blazer, uma camisa branca e uma calça, pagou R$1.500. E na época, eu até vi, eu estava morando no Rio Grande do Sul, eu fui ver uma casa, um carro importado para comprar, né? Tem a corretora que eu procurei, as pessoas tiraram cópia dos meus documentos, eles vão lembrar disso aí, como é que eu teria condições de comprar uma mansão daquela lá em Gravataí? Eu tenho como provar, tudo isso aí. E é o cara que fica ligando, né? Que fica para eu ser extraditado, é o cara que fica ligando para barrar todas essas investigações, por quê? Porque o problema do Kassab não é, né? Quando eu descobri aquela relação do Potati, o primo,
com a Mara Gabrilli e com o Kassab, para mim foi uma grande infeliz coincidência. Né? Eu falei, gente, isso não pode estar acontecendo. Mas óbvio que ele não tá segurando isso aí por causa de Cotarte. Não é por causa de Cotarte, o delegado lá do interior. O problema do Kassab é comigo. Né? E ele achava que eu não ia vir falar dessa história. E eu achava também, o Alexandre, que quando eu tocasse esse assunto novamente, ele ia parar de barrar essas investigações. Eu tinha certeza disso, porque ele ia ficar com medo, não é? Mas ele não para, né? A minha família continua sendo perseguida, minha mãe depois em São Paulo, eles prometeram manter essas investigações em São Paulo, eles mandaram para Araçatuba, então eu estou cansado dessa palhaçada, né, de jornalista que eles mandam entrando em contato aqui com a Embaixada do Brasil, não é? Inclusive a Embaixada do Brasil recebeu até ameaças contra mim, tá? Eu estou até com medo, eu vou até me encontrar com as autoridades aqui da Serra, porque eu tenho medo, eles mandam alguém aqui na corte, pega meu endereço, vem aqui onde eu estou, né? Porque o meu endereço aqui é notificado na corte, né? E assim, e todo mundo, aí você vê um secretário de joelhos, né? Um governador de joelhos, por quê? Porque é o cara que manda na política. São Paulo é o cara que manda na política nacional, é o cara que tem mais de 300 prefeituras em São Paulo, é o cara que tem o governo do Paraná, é o cara que tem a prefeitura do Rio de Janeiro, é o cara que tem 3 ministros do governo Lula, né? E ninguém apura. Por quê? Por quê? Né? E aí essa campanha para descredibilizar o Patrick. Então eu vou colocar os documentos e eu vou provar. Eu faço questão de compor onde que for. No Congresso Nacional, na Polícia Federal, onde que for. Na Liga da Justiça, como diz o governador, eu vou provar que quem mandou fazer levantamento do presidente Bolsonaro e do Adélio Bispo foi o secretário de governo do Tarcísio, Gilberto Kassab. E foda-se. Bom, Patrick, eu estou aqui reforçando que tudo a partir daqui, dessa tua fala, da tua posição, da tua versão, carece de investigação e disposição para tanto. Você disse, e não pode avançar em função do acordo que tem com a Polícia Federal, que foi ouvido pela Polícia Federal, que deve, acredito eu, deve avançar, não que eu tenha esperança, mas deve avançar nas investigações. Entendo eu que a partir daqui, demais autoridades deverão se posicionar. A partir daqui, e a partir desta tua fala, com todas as provas, passagem, contratação, pagamento, extrato bancário, presentes recebidos, tudo o que aconteceu até aqui, nós temos a possibilidade agora de entender o que acontece no Brasil de fato desde a tua contratação em maio de 2018. Vejo, Patrick, que talvez seja o momento mais importante da nossa conversa, porque, colocando a Auriverde à disposição de todos, vejo que a Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Polícia Federal do Brasil assumem um compromisso com a nação, na busca efetiva pela verdade, te chamando para depor, buscando os documentos contigo, preservando a tua vida, zelando pela tua vida e dando a oportunidade de que você, a exemplo do que fez aqui, exponha para a justiça o que você tem para expor. Documentado que está, essa pergunta eu lhe fiz para que você tivesse certeza do que estava fazendo aqui hoje e você, de uma maneira firme, contundente. Esse hacker chamado Patrick está afirmando que tem provas de que o Kassab e seus jagunços, para usar uma palavra que está na moda, né? Kassab e seus jagunços pagaram para que ele hackeasse o celular do Bolsonaro. Será que o Kassab está envolvido com os atentados que aconteceram em Juiz de Fora? O Bolsonaro comentou essa gravíssima denúncia. O Bolsonaro também participou na Auriverde e comentou essa denúncia gravíssima. Vamos escutar aqui o que o presidente Bolsonaro disse a Auriverde. De receber, pela segunda vez no Jornal da Auriverde, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Presidente Bolsonaro é o nosso convidado a partir de agora. A ilustre presença do presidente nos alegra, nos fortalece e nos prepara para um 7 de setembro que será memorável no próximo sábado agora, na Avenida Paulista. Outros assuntos importantes trataremos com o presidente Bolsonaro a partir de agora. Presidente, uma honra poder conversar com o senhor. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, presidente. Prezado Pittoli, ouvintes da Auriverde, um bom dia a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade para falarmos um pouquinho do 7 de setembro. E também você deu um espaço grande da sua audiência aí
para o Patrick, aquele hacker que tem falado coisas, como eu assisti toda a entrevista, que podem ser realmente um início para desvendarmos quem foi o Adélio e quem o mandou, quem o pagou, quem o financiou para aquele atentado no 6 de setembro de 2018. Presidente, nosso objetivo desde o início era esse. Quando o hacker Patrick Brito, numa entrevista aqui conosco, falávamos sobre questões locais, e ele citou o senhor, que havia hackeado o senhor, seus filhos, e aí o nome de Adélio Bispo, nós não podíamos fugir da possibilidade de, a partir dali, cumprir, né, com a função de jornalista e investigar. E chegamos ao nome, né, ao nome citado pelo Patrick. Entretanto, eu gostaria de ouvir do senhor essa construção daquela data, primeiro, que leva ao Clube de Tiros em São José, onde sofreria o ataque seu filho Carlos, e depois chegando ao 6 de setembro. O que antecede essas datas, presidente? Ô, Pittoli, vamos lá. Realmente essas datas aí apontam para uma veracidade, uma possível veracidade do que o Patrick fala. Por exemplo, se alguém for pagar alguém, um criminoso, para cometer um ato, ele vai ter uma orientação, né? Onde vai estar a vítima, quem é a vítima, onde estará a vítima. Agora, no caso, eu entendo que, como ele não achou nada, como ele mesmo disse, de podre a meu respeito, e talvez tivesse com dificuldade de me achar, eles achavam que, fazendo um ato contra o Carlos, que esse ato seria no dia 5 de julho de 18, num clube de tiro que meu filho frequentava, lá em São José, Santa Catarina. Agora, aquela pergunta, quem é que deu esse local que meu filho estaria lá nessa data? Só pode ter sido, no meu entender, alguém que nos hackeou ou alguém muito do lado da gente, o que a gente não desconfia de ninguém nesse momento. Então, entendo eu que se ele tivesse atingido o objetivo de assassinar o Carlos, talvez me tirasse da corrida presidencial, que naquele momento, em julho de 18, eu já estava muito bem. Quer dizer, a gente vê um crescente na campanha pelo Brasil todo, manifestações enormes em aeroportos, muita gente nas ruas, nos comícios nossos, coisa que é inacreditável, né? A quantidade de pessoas que nos seguiam já naquela época, e talvez, com dificuldade de me atingir, resolveram fazer uma ação contra o meu filho nessa data. Eu repito, alguém passou essa data, esse local, para o Adélio. Tanto é que estava previsto meu filho estar lá nesse dia. Ou seja, certamente, nós fomos hackeados, já que ele disse que investigava eu, meus filhos, tá? E o próprio Adélio. Então, alguém passou essa informação para o Adélio, ele foi para lá. E já que o Adélio era um desempregado, um pobre coitado, ele andava pelo Brasil. Quem pagou a ida dele lá para Santa Catarina? Quem pagou a ida dele para Juiz de Fora? Ele ficou numa pensão também, Juiz de Fora. Quem pagou? E uma coisa muito que ninguém explica, né? Se fosse o contrário, seria explicável, vamos assim dizer. No dia seguinte do atentado, dia 7 de setembro, é o dia onde o pessoal está em casa, vai para a praia, vai para o churrasco, vai visitar a família. Tá? 4 advogados aparecem em Juiz de Fora, um com um avião particular. Eu não quero acreditar que ele seja do grupo dos advogados samaritanos. Tá? É o que ele alegou depois, está preocupado com a vida do Adélio. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Tá? E muita coisa aconteceu depois daquilo. Esse mesmo advogado que esteve lá, há poucas semanas, foi feita uma busca e apreensão em cima dele e foi apreendido um Porsche, foi apreendido também o congelado, alguns milhões de reais, ou seja, um advogado bem de vida. Além do Porsche, um avião dele também, um avião que, com toda certeza, esse que esteve lá em Juiz de Fora. E ouvindo aqui, eu acho que foram 5 momentos que você deu espaço aí para o Patrick, o hacker que está na Sérvia, ele fala nome de pessoas que, obviamente, eu sei que esses nomes existem. E todos os nomes batem, realmente. Ele apresenta notas aí de despesa obrigatória, de energia, telefone, entre outros aí, minha, do Adélio, de outros familiares meus. Então, tudo isso corrobora que, realmente, tem um fundo de verdade para ser investigado essa linha dele, onde ele cita um político de São Paulo que seria o mandante. E parece, se me corrija se estiver errado, esse político, no local em São Paulo, quando se encontrou com ele a primeira vez,
comprou de roupa para ele R$1.500, o equivalente a R$1.500. Exato. Bem, então o Patrick tinha, nessa época, 25 anos de idade, um garotão. E esse político, nós sabemos o nome que ele foi citado, grande parte do seu comportamento, do seu modo de agir. Agora, poderia, sim, uma investigação isenta, não essa que a Polícia Federal fez, eu teria muito a falar sobre ela, mas investigação isenta, chegar à conclusão de quem foi essa pessoa que pagou R$1.500 em roupa para ele, que não tinha Pix naquele tempo, mas cartão de crédito, alguma coisa aconteceu, uma nota fiscal, R$1.500 é uma importância razoável para se comprar roupa, né? Hoje seria aproximadamente R$2.000. Então, tem vários indícios que daria para seguir. Então, eu acredito na investigação por parte do Derrite, desde, obviamente, que ele acompanhe com prioridade total essa questão. Se for deslocada para a Polícia Federal, a PF, por 2 momentos, falou que o inquérito está concluído e ele agiu como lobo solitário. Ou seja, essa parte da Polícia Federal, não quero acusar toda a PF, já está contaminada. E olha só, é um fato que não é novo, mas o delegado da PF, que fez o inquérito do caso Adélio, lá em Juiz de Fora, o nome dele é Rodrigo Fernandes. Ele chegou à conclusão que, então, que foi um lobo solitário. Tá? Ou seja, enterrou o inquérito. Mas, tão logo o Lula assumiu a presidência, ele foi premiado. O Rodrigo Fernandes foi premiado na frente da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Ou seja, qualquer investigação vai passar por ele. A própria imprensa diz que a missão do Rodrigo na Diretoria de Inteligência da PF é investigar Jair Bolsonaro. Esse núcleo que está lá, essa diretoria que está lá, é exclusiva para investigar, para me encaveirar. Então, lá, qualquer denúncia anônima que se contar no papel na rua, o Bolsonaro deu um cascudo no marciano, eles vão investigar. O tempo todo agem dessa maneira. Basta ver a questão ridícula das baleias. Tá? Então, esse caso, no meu entender, eu acredito no Derrite, acredito aí no governador Tarcísio, eles têm como conduzir essa investigação. Agora, eu espero que eles não mandem nada à Polícia Federal, a não ser que a PF interfira. Se a PF não interferir, o Derrite continua investigando. Escolha pessoas, que a gente sabe que pode haver influência em qualquer estado do Brasil, escolha pessoas realmente compromissadas com a isenção para investigar esse político de São Paulo, está bastante conhecido, tá? Qual seria a possível participação dele de verdade ou não. Esse político representa um grande partido, tá? Que inclusive tem 3 ministérios com o PT, então tem uma influência muito grande. E o que eu vejo? A quem interessava a minha morte lá em Juiz de Fora? Eu morrendo em Juiz de Fora, o Haddad seria presidente da República. E eu seria enterrado ainda como o responsável, o mandante da morte da Marielle Franco. É um negócio bastante... Parece um filme, né, de ficção, mas é uma realidade. Eu, ao assistir, Pitório, as suas entrevistas aí, me interessei e me coloco à sua disposição para qualquer outro esclarecimento. Gente, essas denúncias são gravíssimas. E é lógico que o consórcio propagandista do regime Lula não vai dar nenhum destaque. Os blogueiros da CNN Brasil, os blogueiros lá da News, não vão dar destaque nenhum a essa gravíssima denúncia de envolvimento do Kassab no atentado de Juiz de Fora, segundo o hacker Patrick, né? Lógico, isso tudo tem que ser investigado. Será que vai ser investigado? Bom, o Bolsonaro diz aí que confia no pessoal lá do Tarcísio para conduzir essa investigação.